Meu nome é Vitor Hugo, morei na Vila Pedroso durante 30 anos e sou um dos criadores da Beloucos e vim aqui contar um pouco da história. O que era Vitor antes da Beloucos? Bom, Vitor antes da Beloucos simplesmente era um cara que todo mundo chamava de Beicinho e até hoje chama, tá ligado? E antes da gente criar esse nome, a gente ia muito nos bailes de rap. Isso lá para meados de 2004, 2005. A gente já estava entrando na fase da adolescência e a gente pegava e se envolvia, né? Porque eu já venho desse berço do rap de dentro de casa. Os meus tios, inclusive um tio é finado, mas esse que morreu foi ele que me aplicou o rap. E através do rap eu peguei essa visão da vida, a visão da rua, como é que funciona o movimento, né? Esse gosto desse movimento nasceu do hip hop, através do grafite, através da dança, dos b-boy. E eu sou envolvido, né, na arte plástica. O primeiro contato que eu tive com a tinta foi na lata de spray, aqueles display que a gente comprava na ferragista. E também a música, né? A música, ela me incentivou muito. A música do preto, a música do gueto, que é o rap também, que é uma das etnias do hip hop. E os MC que a gente conhecia na quebrada aí. Então, isso juntando, formou os 4 elementos. Os 4 elementos do hip hop é onde que eu vivo até hoje, né? Essa cultura. Só que através dessa cultura veio o movimento Beloucos. De 2001 para 2002 eu perdi esse tio meu, assassinado pela polícia militar. Foi um momento triste, né? Para mim foi uma grande perda, porque foi ele que me incentivou eu estar onde eu estou hoje. Com esse momento de tristeza, esse momento de aflição, né? Eu me aprofundei mais na galera, comecei a sair mais, comecei a me soltar mais nesse mundo do hip hop, justamente por causa dele. Seria como se fosse uma herança que ele deixou para mim. E nisso aí eu conheci uma par de gente. Os meninos do B-Boy, que era o Chiquinho, o Negão, o Kenny. Conheci a galera que gostava de cantar um rap, né? O Joilson, o Cocão, o Cássio. E nisso eu, né? O grafiteiro. E tinha uns DJ na época também, que era o DJ Devolt, o Dalcin ainda nem era formado DJ ainda, mas o DJ Devolt, ele colava muito com a gente. Também foi um cara que inspirou também, né, nesse movimento. 2003, envolvido na escola, estudando, a gente começou a fazer um projeto chamado Hip Hop na Escola. A gente começou esse projeto no Mato Francisca. Inclusive, a gente está gravando aqui na praça da Vila Pedroso, que é onde que tudo nasceu, em frente ao colégio Mato Francisca. E lá a gente começou a criar salas de aulas, né? Começou a criar conteúdo, então cada um tinha seu movimento ali. Os meninos do break, os meninos do grafite, que é no caso eu do grafite, os DJ e os MCs. E eu dava aula para uma par de criancinha, que era mais ou menos uns 20 a 15 alunos, ensinando as ideias do grafite, e isso aí foi só aumentando mais a minha curiosidade dessa cultura hip hop, isso já envolvido. E nessa já veio a era da internet, YouTube, essas coisas, e começou a chegar a nós muito rap de fora, muito hip hop de fora, os americanos. E nisso aí despertou muito mais a curiosidade desse movimento, em questão de roupa, cultura, carro, essas coisas, que deixava a gente muito mais empolgado. Naquela época era muito difícil chegar em nós, e eu era um cara muito curioso, então eu ia na banca, comprava revista, comprava DVD, assistia muito clipe, e isso foi me despertando, e eu vendo o estilo dos caras, e me achei muito interessante. Daí lá para 2005, para 2006, começou a chegar em peso um grupo de rap americano chamado G-Unit. 50 Cent é o líder da G-Unit, e a gente era empolgado naquela época de assistir muito 50 Cent, que ele tava no áudio, e eu comecei a ver aquilo e me despertou. Aí eu cheguei nos caras e falei, mano, bora fazer um grupo, tipo uma banca igual G-Unit. E nessa ficou. Daí um dia, nós lá em casa, eu e o Joilson, a gente colava muito, né? O Joilson saía lá de casa, a reunião nossa era sempre lá em casa. O movimento era sempre lá em casa. E isso tinha todo domingo a escola, e no decorrer da semana, quando a gente tinha um tempo, a gente reunia lá em casa, aqui na Vila Pedroso. E um dia eu e o Joilson resolveu fazer essa banca. Pra nós é como se fosse uma gangue. Tava curtindo muito rap internacional e as referências nacional, que é Racionais, Facção Central, Realidade Cruel, porém os caras são muito gangster, e a gente puxou essa linhagem gangster. E além dos gangsters, Cirurgia Moral, Alibi, que até hoje eu sou muito fã de todos esses que eu citei. Em Brasília estava surgindo um novo grupo chamado Vadios Loucos, incluindo o Duke J, que é o
da tribo da periferia hoje, que tinha o Luke, tinha o Feijão, tinha o DJ Bola 8, acho que era mais ou menos essa formação. E os caras eram muito massa, que eles pegou um estilo crook, que era o estilo sul dos Estados Unidos, Atlanta, aquelas quebradas lá, que era o estilo Lil Scrap, Lil Jon, que era mais bate-cabeça. Trivilin também é um grupo também que é mais bate-cabeça. Pegava um pouco da pegada do 36 Mafia. E esses caras veio com esse movimento, velho. Era bate-cabeça e invadia os loucos. Então todo evento, toda festinha que a gente fazia particular, era G-Unit e invadia os loucos. G-Unit e invadia os loucos. E o que me despertava na G-Unit era o estilo de vestir deles e o estilo de vida deles. E o que me despertava no Invadir os Loucos era a gritaria e a pancadaria, que os caras eram muito foda mesmo. E nessa nós pensou em criar uma parada que pega o estilo gringo, mas bem brasileira. E ficou eu e o Joilson batendo cabeça. O que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer. E até que nessa de invadir os loucos, tirei o Loucos. Eu falei, Loucos é massa. Até a escrita do Loucos deles é a mesma escrita nossa. Só que pra gente pegar uma parada parecida com G-Unit, que era abreviado um G e Unit, a gente precisava de uma letra antes, cuja a gente não sabia o que era ainda. Aí nós ficou só nesse Loucos. Ficou o dia inteiro falando desse Loucos, mas o que a gente abreviava antes do Loucos? Daí o Joilson foi embora, a gente ficou pensando o tempo todo também pensando em casa, dormi pensando nisso, e no outro dia cedo o Joilson bate no meu portão já com a tatuagem escrito B.Loucos. Mó loucura. E aí eu falei, uai, mano. Ele falou, já sei o nome. Vai ser B.Loucos, que é B-Loucos, abreviação de B. Pra gente pegar uma parada bem brasileira, vai ficar Brazuca. Eu lembro que nós falou Brazuca. Eu falei, nossa, mano, ficou muito doido. Então vai ser B-Loucos, Brazucas Loucos. Aí nós tínhamos um evento que a gente fez no Juvenal, que a gente organizou, foi tudo uma coisa em cima da outra. A gente correu atrás dos patrocínios, foda, essas coisas, saiu distribuindo no Eixão, no centro, Canedo. E nessa a gente pegou e chegou no Cocão e falou, Cocão, você, mais o Joilson e o Cássio gostam de cantar? Por que a gente não faz uma banca chamada B-Loucos, que a gente já até fez, né? Por que a gente não cria uma banca B-Loucos? E o Cocão pegou e falou, nossa, mano, que ideia doida, velho. E a gente pegou e pintou, pegou um monte de tinta, pegou um TNT e pintou uma faixa. Eu tenho a primeira fonte ainda desenhada num caderno que a gente fez, essa faixa, com os nomes Beissim. Aí o Joilson estava com a ideia de colocar o apelido de Boca Rica, aí Cássio e Cocão. Chegou no dia do evento, aqui no Juvenal, no colégio que tá aqui, logo atrás aqui. E esse evento lotou. Eu fiz o grafite, né? Que eu tinha minha parte, a gente fazia o grafite. E a gente estendeu a faixa. E a galera vibrou mesmo, tá ligado? Vibrou mesmo, assim. Falou, porra, velho, que é isso, mano? E foi, não, é B-Loucos. Os meninos não tinham nem letra, não tinha nada. Só tinha escrita mesmo, que eles pensavam em fazer. E na hora lá, colocou um beat mó aleatório lá. E ninguém sabia encaixar no beat. E tava cantando um trem mó misturado. E na hora achei um massa. Esse B-Loucos tá pique o Tanclan. Porque tava pique o Tanclan mesmo. Os caras cantavam mó fora do ritmo, mas o trem mó encaixadão ao mesmo tempo. E do nada nós pegou e lançou no meio do trem lá. Eu gritei, vai bicho solto, eu sou o da B-Loucos, fazendo os boys chorar, passar mal, pedir socorro. E nisso, velho, todo mundo começou a cantar junto na segunda estrofe. E tipo assim, da hora os caras já não estavam nem cantando o que tinha escrito, os caras já estavam fazendo, era rima. E nisso aí surgiu o nome e esse movimento B-Loucos. E daí pra frente, cara, tudo que a gente ia fazer envolvia B-Loucos pra cá. E nessa ideia eu pensei em criar roupa. Eu mesmo comprava os panos, cortava, mandava pra uma costureira, a costureira fechava e eu vinha com as tintas pintando as logos. E os trem ficava doido, as roupas ficavam mal massa, tá ligado? Quando foi deparar, depois que o Joilson já tinha tatuagem, a minha primeira tatuagem também foi as iniciais BL, que é de B-Loucos, e daí pra frente acabou, mano. Todo mundo queria fazer tatuagem. Eu mesmo conheço uma pancada de gente que tem a tatuagem do nome B-Loucos. E eu peguei e comecei a fazer tatuagem.
E nessa de tatuar, eu abri um estúdio e o nome do estúdio era Belux Tattoo. E nesse estúdio eu atuei por mais ou menos 5 anos, assim, na doida. E lá a gente fazia evento. Porque, tipo assim, a Belux, ela não virou só um movimento, virou um estilo de vida mesmo, entendeu? Tanto é que, tipo, de beicinho já não existia mais. Todo mundo já começou a me chamar de Belux. E aí, Belux, e aí, Belux? Inclusive, a gente fez um evento que lotou a rua, o primeiro evento de inauguração. A gente começou a se aprofundar mais nessa parada de roupa e começou a aprofundar mais em questão da tatuagem. E logo veio a fotografia, os vídeos. Inclusive, o pessoal que tá filmando fez parte, né, desse movimento. Por causa de uma pessoa que já não tá mais entre nós, a gente cresceu e criou esse movimento. Pra mim faz parte do quinto elemento do hip hop. E aonde que eu vou, cara, que a galera vê e fala, todo mundo pira, velho. Vê que o movimento é de verdade mesmo. A Belux, pra mim, é um estilo de vida, é uma coisa que eu amo. Com isso, esse movimento todinho que aconteceu lá em 2005, 2006, uma professora, foi a Vânia, a professora Vânia que escreveu, fez um livro contando essa história. O nome do livro é Cultura Hip Hop na Vila Pedroso, do nosso movimento hip hop, e conta a história do movimento Belux. Inclusive, esse livro tá dentro das livrarias da faculdade UFG, se eu não me engano. Tem muita narrativa minha lá e tem muita coisa que eu falei naquela época que hoje eu ainda bato o martelo e continua sendo a mesma ideia. O que eu levo no estilo de vida da Belux é isso, velho, é ser original, tá ligado? Que nem o Racionais falava. Não se corromper ao ponto do mano ter que usar batom e maquiagem pra poder ganhar dinheiro, tá ligado? E hoje, graças a Deus, eu tenho minha família. Hoje eu sou morador de Senador Canedo, mas a Zona Leste nunca sai de mim. Inclusive eu tenho tatuado gigante Belux e Zona Leste nas costas. Pra mim a Belux sempre vai viver e a gente vai meter marcha e botar o bagulho pra render. Não importa quando ou onde, mas vocês vão ouvir muito falar desse nome. Belux, Belux, Belux.